Valendo o segundo episódio, agora os nervos um pouquinho mais baixos, a cerveja continua não no meu copo, também não é vodka, Orlando, tá tudo tranquilo. Eh, Mais uma vez obrigado por estar se deu play nesse vídeo, muito obrigado. Eh, Espero que esse segundo também seja muito rico de informações, como o primeiro foi com o Matheus. Agora a gente vai ter 3 participações especiais, na verdade mais de 3 participações especiais, mas para começar, acho que ainda vale para quem não conhece a empresa como um todo. O Orlando, eu ia falar que dispensa Apresentar. apresentações, mas vou fazer uma bem curta mini biografia e aí tentar puxar por uma coisa que você ainda não tenha falado tanto. Então, o Orlando tem 38 anos no segmento ótico, é optometrista, é formado em contabilidade. Primeiro foi o técnico em ótica, tem ótica há 38 anos e há 17 anos como empresário da área de software de gestão para óticas. É um segmento completamente diferente, né? Então, conta pra gente essa origem da Optidados aí. Da Optidados talvez a pessoa conheça, mas é um pouquinho da origem da Optidados e emenda por que que você saiu do software italiano ali e fez a parceria comigo e com o Marcelo aí, o como isso começou, para quem tem essa curiosidade e tá aqui nos assistindo agora. Beleza, vamos lá. Cara, são 38 anos de história, né, e a gente, boa parte dela, a gente só pegou o gancho das oportunidades. Não é que às vezes a gente foi atrás e tal, não. Cara, a oportunidade passa e quando ela passa, é um trem, ou você pega ou ele vai embora. Você pode até ter um outro, inclusive melhor, mas aquele ou você pega ou você não pega. E eu entrei para o ramo óptico, cara, dentro de um cenário de oportunidade. Eu tinha 18 anos, trabalhava com meu irmão e precisava seguir um caminho profissional. E junto com meu irmão e com meu pai, cara, vai fazer o curso de ótica. Depois que você tiver o curso de ótica, a gente põe a ótica junto com foto. Meu irmão é fotógrafo. E achei que aquela oportunidade era válida e fui para São Paulo para fazer o curso de ótica. E aí abri a ótica, depois, casei, muito novo, casei com 21 anos, a Marlene com 19, e aí começou a nossa vida profissional e a nossa vida, conjugal. Logo em seguida, a gente entendeu que tinha que investir e abrir mais lojas, e a princípio foi isso que aconteceu. As oportunidades foram surgindo e a gente foi ampliando, o número de lojas, até temos 8. Aí, no decorrer disso, outra oportunidade para fazer contabilidade, e aí me formei em contabilidade. E aí juntou um pouco do operacional com a parte administrativa. Eu tinha uma parte operacional muito forte, porque a gente tinha 8 lojas, inclusive com surfaçagem, de vidro, né, de lentes cristais, e fazia tudo manual, tudo no papel de pão lá, mas fazia. A gente já tinha uma pegada de administrativa, uma pegada de gestão, uma pegada de resultado, e para isso precisava de sistema. E aí que iniciou essa ideia de sistema. Não que eu quisesse investir em tecnologia, em TI ou em sistema para ótica. O Uhum. objetivo principal ali, o objetivo inicial, não era esse. O objetivo era resolver um problema, uma dor das 8 lojas que eu tinha e que me consumia muito tempo para fazer a administração e a gestão do negócio. E aí, com a questão da oportunidade de fechar parceria com o software italiano, passei a ser distribuidor no Brasil. E aí, em 2008, a Optidados foi, Instituído. construída, né, nasceu a Optidados, e ficamos de 2008 até 2015, 2016, mais ou menos, com a Optidados. Por que que aliás, com a Optidados não, com a parceria com a Brudata, que é a empresa italiana. Por que que a gente, mudou o rumo, do negócio? Por questão também de oportunidade, porque, a gente, acabou tendo uma certa dificuldade com a Itália em alguns pontos,
Primeiro o câmbio, né, o euro, é inviável para o Brasil. Depois a mudança da nota do cupom fiscal normal para a nota fiscal eletrônica. Depois o mercado muito diferente, a peculiaridade do mercado muito diferente, a necessidade muito diferente. Esse talvez seja os 3 pilares que fez com que, a gente tivesse que sentar numa mesa e rever a parceria. E aí a Brunata falou assim: "Orlando, você toca a sua vida e nós vamos tocar a nossa, não dá mais pra gente seguir". Cara, baseado nisso, eu tinha que achar um caminho novo. Poderia, eventualmente, até vender a carteira de cliente para um concorrente ou para uma outra empresa, mas esse não era o desejo. A gente não estava com a empresa consolidada, a gente sabia que tinha muita coisa para fazer, a gente sabia e desejava fazer muita mudança, ajudar o mercado a se profissionalizar, ajudar o mercado a crescer. E a alternativa era desenvolver. E como desenvolver? Cara, não sou da área, nunca estudei nada sobre isso e não faria o menor sentido a gente querer se meter a fazer aquilo que a gente desconhecia. E se tivesse feito, certamente iria fazer besteira. E aí então a gente buscou aqui no Brasil alguém que tivesse essa condição, essa capacidade, essa expertise, esse conhecimento para desenvolver aquilo que a gente gostaria que o sistema tivesse. E e aí chegamos na época na Geeks, né, o Ricardo, o Marcelo, e acabamos fazendo aí a parceria de desenvolvimento, que por consequência virou uma sociedade, que por consequência é o que nós temos hoje, né, o B15 OptiDados, e outras oportunidades nós tivemos ao longo desse caminho e desse percurso, até nem vem ao caso falar, mas, né, a gente também tem o portal, a gente tem outras coisas que a gente caminha, juntos aí. Resumindo, a Optidados é hoje um sonho de 2005, 2006, e que a gente conseguiu, com muito trabalho, com muito suor, colocar ela, em prática, e hoje a gente atende aí o Brasil inteiro, todos os estados, tal. Então esse para quem não conhece a minha história, essa é o resumão aí de quem sou. Se as pessoas não conhecem a sua parte disso, imagina a do Marcelo. Eu vou perguntar para o Marcelo qual foi os desafios tecnológicos enfrentados nesses últimos 8 anos, saindo de uma empresa, na teoria. Tudo bem que a gente já tinha saído um pouco do personalizado, pelo menos o mercado do software personalizado para pequenas empresas, a gente já enxergava que era um mercado em declínio, porque o custo de tecnologia está sempre avançando e as pequenas empresas têm baixo poder de investimento. Os softwares online começaram a chegar, a tecnologia tinha mudado, que faz com que, por exemplo, hoje a gente consiga estar presente em todos os estados com um software de baixíssimo custo, baixíssimo investimento para qualquer empresário. Então, para você, Marcelo, como é que foi a chegada dos desafios aptidados, da tecnologia, da visão aí do negócio, como uma pessoa de TI enxergou esse desafio aí? Essa história poderia ser longa também, mas tem um desafio que foi o que mais ficou evidente, né. Como contado um pouco no episódio anterior aí, a gente trabalhava com sistemas personalizados, que é como construir uma casa específica conforme a pessoa pede, né. E a partir do momento que você vai fazer um prédio para várias pessoas morar, é um processo um pouco diferente. E no porte que a gente tinha na época, tinha muito conhecimento de processos, de pessoas, de cliente, de usuário, de tudo isso, eh, mas nós éramos próximos ao cliente. A partir do momento que você vai fazer um software para a dimensão continental do que é o Brasil, e que é muito diferente do software anterior que o Orlando representava, né, você não tem mais o programador e a distância entre o programador, quem está desenvolvendo, o projetista, o arquiteto e o cliente final é muito maior. Então aquilo tem que ser muito mais pensado para diversos perfis de pessoas, né. E aí, então tinha o desafio tecnológico, primeiro que a gente trabalhava com sistema desktop, a gente tinha ido para a web,
mas a gente tinha uma cara de ERP, que é aquele sistema quadradinho que todo mundo que sabia operar um computador usava, mas que assusta muita gente. E o segmento ótico, você tem o perfil do usuário mais simples, às vezes o dono é uma única pessoa, ou como eu já fiz muitos sistemas, às vezes os funcionários da empresa usam, mas o dono não, porque ele tem uma cabeça estratégica, ele vê outras coisas, ele não é uma pessoa de pôr a mão na massa ali no uso do sistema, ao contrário de outros que já usam muito e são detalhistas. Então a questão da usabilidade foi um desafio novo. Foi um desafio que a gente veio nos últimos anos cada vez implantando mais. Nós refizemos o sistema, com uma usabilidade totalmente nova, com uma cara de um produto como qualquer pessoa que hoje opera um celular sem treinamento, comece a usar o sistema e consiga fazer as operações principais, exercer uma venda, cadastrar um produto, cadastrar um cliente, receber um carnê, poder fazer sem muito treinamento e de um modo mais fácil e que ganhe tempo, né. Tempo é dinheiro, tempo é qualidade, então, se a gente conseguir facilitar o sistema ao máximo, todo mundo ganha, nosso suporte ganha, o usuário ganha, o lojista ganha na hora que ele vai treinar seu funcionário, na hora que ele vai estudar. Então isso foi um dos desafios o dos últimos desafios que a gente mais investiu. É, eu vou concluir o raciocínio, não o raciocínio, né, vou concluir para a gente chamar o primeiro convidado, mas hoje, enxergar que a gente saiu de uma solução italiana traduzida para o Brasil, que tinha a cultura de lá, para uma solução que hoje ela é mobile, que ela funciona online e offline, que ela tem todo um espelhamento contábil por trás, que a maioria dos empresários mal sabe fazer, o software faz automaticamente para elas um espelhamento contábil, Sem a te entrega secretaria balanço, né, um software que traz a experiência de compra para o cliente, porque ele o vendedor usa o software para ajudar a vender. Então o próprio cliente acaba usando aquela solução. É uma evolução, uma grade completamente diferente de atender só um processo. sim, O software nosso hoje ele é estratégico para o cliente na ponta, eh, poder vender mais, ser mais efetivo, reduzir esses custos operacionais, e sempre, gente, com foco no pequeno. Então, quando você foca no pequeno e traz para o grande, mas você traz a estrutura do grande. Então, quando a gente trabalha com grandes projetos, você trazer a estrutura de um software grande, numa capacidade financeira de um investimento baixo para o pequeno, a gente deixa o mercado como um todo mais competitivo. Então, Orlando, vamos chamar Vamos chamar eu. eu quero que você chame, assim, dizendo há quanto tempo esse pessoal é parceiro. Cara, nós vamos chamar aqui o Ayrton e a Fátima, eles são de Jaguariúna, Ótica Santa Rita, e eles são o cliente número um. Mas número um, porque eles são. Não, eles são Você só atende eles? eles são o cliente número um e não tem uma relação com a cerveja não, tá. Eles são clientes número um porque foram os primeiros a acreditar no meu trabalho e naquilo que a gente fazia. Então, quando a gente, estava com o sistema italiano pronto para comercializar, porque já estava nas minhas lojas, o primeiro cliente que a gente implantou foi na Ótica Santa Rita com a Ayrton e com a Fátima. E a gente tem muito mais do que sistema, a gente tem uma amizade, uma relação muito próxima, aliás, a gente está muito próximo, né, eh cidades vizinhas, e e o tempo todo muito parceiro, na hora que tem que fazer crítica construtiva, fez crítica construtiva, na hora que tem que elogiar, elogia, são, clientes, muito queridos, e é isso aí. Estão aqui com a gente então, Ayrton e Manda a Fá Ayrton e a Fátima aqui para nós. Eu já tenho uma pergunta para eles, porque assim, quem não sabe, onde é Jaguariúna, né, no interior de São Paulo aqui, tem a fábrica da cerveja, por isso que Orlando brincou aí com a número um, mas vocês estão muito próximos em território, e o Orlando tinha ótica. Não tiveram medo do Orlando roubar todos os dados de vocês, os clientes, montar a ótica ali do lado não? Rapaz, tudo bem com vocês? Tudo Obrigado bom, pela sejam oportunidade, viu? bem-vindos. Obrigado pela oportunidade. A princípio, eh,
assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de confiar muito nos outros. Orlando, ele veio ser concorrente nosso lá atrás, na ótica, e como ótica mesmo, né? A gente lá de Pedreira e tal. E aí ele veio comendo pelas beiradas. A gente era uma pessoa que tinha ótica, mas a ótica era, tipo assim, comércio, vender, vender, vender. E o Orlando veio com uma pegada diferente. Eu lembro que eu falei pro meu tio, falei, puxa, o Orlando vai tá comendo pelas beiradas. Não, que esse aí, a gente quer, é só mais um, é mais um, tá? E realmente, ele cresceu bastante lá em Pedreira, fez o trabalho certo. Nós já tínhamos um tempo de ótica lá em Pedreira, porém a gente não era muito profissional, a gente era vendedor de óculos. Então a gente vendia óculos, vendia, né? Ele não, ele já tinha um pouquinho mais de estratégica, já era mais profissional. E aí teve essa questão da gente ter que mudar um pouquinho, porque senão a coisa ia sumir, realmente. E aí eu vim para o setor óptico um pouquinho depois, né? Não era ainda do ramo. E eu gostei muito do Orlando, assim, à primeira vista, e ficamos amigos, e eu me lembro que o meu tio tinha uma certa rejeição, né? Mas não, tipo assim, fica longe, é concorrente. Né? Não, o cara é bom, né, eu gostei dele. Não sei por quê, mas eu gostei do Orlando. O Orlando que cativou e a gente ficou amigo e depois ele abriu, aí eu fui para Jaguariúna, abri uma ótica em Jaguariúna. Logo depois ele foi para Jaguariúna, ele teve a felicidade de ter um dos melhores pessoas como sócio, né? E lá ele passou uma experiência bem bacana ainda, né? E aí a coisa foi passando. Aí quando veio nós tínhamos uma necessidade de um sistema, porque não tinha nada, era tudo feito na fichinha de papel e só isso. E aí a necessidade do sistema e Orlando, aí acabou aparecendo, a Fátima ficou muito brava comigo, porque ela não queria, né? E eu falei, não, vamos dar uma oportunidade, vamos tentar, vai, precisa mudar, né? E aí acabou que deu aquelas brigas, a Fátima puxava a orelha do Orlando e não queria mais saber, o negócio Pessoas vão afrontar. foi indo e foi caminhando, e aí veio a cidade lá da Itália, né, o Focus. Cara, aí eu falei assim, nossa, agora o Orlando vai pirar. Imagina, Europa não tinha carnezinho, não era dividido, era só à vista ou pré, uma vez só. E aqui tinha gente que queria carnezinho, queria dar uma parte em dinheiro e a outra cartão, a outra para Chefe. depois, e era cheque. Gente, eu não entendo nada de contabilidade, não entendo nada dessas coisas de computador aí, eu não entendo nada, sabe? Eu só sei um alemão ligar e desligar o computador. Mas eu imagino como é que seja dentro da cabeça do sistema, como que fazer essa separação, né? Como entender isso? Eu sei que o Orlando, eu vou falar para você, esse cara é demais. Ele foi, e, e aí até hoje estamos juntos com ele. Eu acho que é uma parceria muito amigável. Eu admiro demais Orlando. Sei que tem outros sistemas por aí e tal, mas Orlando está sempre aqui com a gente. De coração, Orlando. Muito obrigado por tudo aí. Você é um. Muito legal, Ayrton. Eu acho que, assim, quando você é parceiro há 17 anos, é porque transcende realmente a questão, às vezes, do fornecedor, né, vira o amigo. Mas eu vou perguntar para a Fátima, já que ela colocou. Ô Fátima, você pode não acreditar, mas a gente, ó, 17 anos depois ainda pega óticas que faz no papelzinho. Você já Nossa. pensou em voltar atrás, ou o que você conta para essas óticas que ainda fazem no papelzinho, por que que elas deveriam mudar? Ou se você voltaria Nossa. atrás, enfim, conta para essa Você para esse apontou aqui. empresário ainda o que é É. o
que é ter no sistema, ou por que que você não voltaria para o papel, por que que essas pessoas deveriam sair do papel e vir para um É, software especializado no segmento? Sim. Bom dia, pessoal. Nossa, eu sou já da parte que, as partes de tema, esses 2 arrumavam a minha cabeça e eles vinham, eu com meus papelzinhos tudo certinho. Eu sou, assim, muito correta com as minhas coisas, o Orlando me conhece, eu briguei muito com ele, eu acredito nele. Chegou o dia de eu ligar para ele e falou: "Orlando, nossa, meu Deus do céu, não está dando certo aqui, eu vou desligar tudo isso aqui". Foi ou não foi, Orlando? Eu vou desligar tudo e eu vou te matar. Um dia dentro do supermercado, eu falei para ele, estava com a Marlene no supermercado, lá em Pedreira, a gente tinha ido para lá. Eu falei: Eu vou atrás daquele baixinho agora, ele vai ver. Eu vou matar ele". A moça olhou para mim assustada, porque assim, é muita coisa mudando. A gente do papelzinho, a gente veio e foi evoluindo, evoluindo, as vendas foram crescendo, não tinha e não tem como ficar no papelzinho mais. Não tem, você precisa de um sistema. E assim, nossa, eu fui confiando, fui reclamando: "Orlando, precisa melhorar aqui", porque como a gente veio com ele com Focus, né, e que era o italiano, tinha nossa, era muito bom, aí veio para o dele, teve que ir adaptando as coisas, e aí eu ficava brava com ele, falei: "Você faz igual o Focus, nessa parte, você faz assim", aí ele passou apertado comigo, viu. E as pessoas hoje, elas ligam para mim, os programas vieram muito atrás de mim, porque parece que eles sabiam, os donos de programa, que tipo assim, "Ai, a Santa Rita está com Orlando, eles devem estar necessitando de alguma coisa que a gente já tem", eu falava: "Não, ele é nosso amigo, nós vamos vencer junto, eu não vou tirar dessa plataforma e colocar em outra, porque aí pode ser pior ainda", eu pensava. E eu falava para o Orlando: "Mas você tem que melhorar, porque senão nós 2 não vai dar certo". Ele corria, saía E lá da empresa melhorou? dele. Hã? Melhorou? Muito, muito. Eu O sou chata, viu. Eu sou ah, chata com negócio de sistema, mas assim, tudo que eu pedi para ele ir melhorando, ou até hoje aí se alguma coisa a gente quer implantar, nossa, tá perfeito. As meninas, é fácil de ensinar, ele mesmo às vezes dava treinamento. Eu não volto, eu sou bem sincera, agora eu adoro dados. O Orlando saiu vivo. vou te dar um exemplo que um cliente deu essa semana para nós, um cliente que com mais de 5 lojas, e aí 5 lojas, é mais de 20 pessoas para treinar, para fazer, Sim. a gente tem vários processos para organizar, né, às vezes faz loja por loja, às vezes faz as 5 de uma vez, e ele falou assim: "Eu sei que trocar de sistema é igual trocar de sapato. Quando Ai, você Deus compra me um sapato livre. novo, ele fica apertado, ele Aham. vai, mas o velho ali já não dá mais, né. O sapato Uhum. novo, depois de um tempinho, ele vai te trazer o conforto. Então o momento de migração, né, seja do italiano para o web, Uhum. muda, né, muda um pouquinho do Nossa. processo, porque se a gente não mudar o processo, a gente não melhora, né. Essa semana a gente recente aí, a gente implantou um novo módulo de compras, ficou muito melhor. Não estou dizendo isso por mim, estou dizendo que, assim, a grande maioria dos clientes amou. Mas você tem 3, 4, às vezes, um pouco mais, que chega e fala: "Pelo amor de Deus, volta o velho, eu sei usar o velho, mas não tem todos esses recursos, a gente colocou mais esses 6 recursos. Ah, mas eu não quero É. aprender esses agora, eu quero usar o velho, eu preciso fazer isso aqui rápido". Então, assim, é é bacana de ver. O Orlando já também não quer mais mudar, falei para o software no óculos dele aqui, ele falou que não quer, que ele quer o do celular já tá bom. Mas agradecer por vocês estarem com a gente há tanto tempo, eh, e Nossa, e merecemos. e e ser esses parceiros que, naquela dificuldade, vai entendendo, daqui a pouco o sapato desaperta. E aí, com certeza, hoje a ótica de vocês está inovando, está colocando, vai durar aí mais 17 anos no mínimo aí, a nossa parceria é Deus 17 anos, te mas a livrar. ótica de vocês a gente olhou é um pouquinho mais antiga, né, fazer as coisas no papel e tal. Então, temos mais um tempinho ali para eles fazerem encerramento, que a gente tem outros Ah, 3 ali tem uma agora. história para contar. O Marcelo, vou passar para ele então fazer. Eu tinha uma história antiga para contar. Quando eu comecei a empresa, a gente fazia manutenção de computadores, né, além de fazer o software, né. E a usuária mais especial eu não conseguia fazer usar o sistema, né. Minha mãe trabalhava com a gente, ela fazia o administrativo, né. E aí ela fazia tudo no caderninho, comprei isso na empresa, gastei isso, tirei isso.
Falei: "Mãe, não dá, a gente precisa melhorar, precisa guardar, não dá para ir para os seus caderninhos, sumarizar as coisas do seu caderninho é difícil". Aí pusemos primeiro um Excel para ela fazer no Excel. Aí ela fazia no caderninho e fazia no Excel. Levou uns 6 meses para ela começar a entender que ela talvez podia deixar o caderninho de lado. Aí depois do Excel foi para o sistema, demorou mais um ano para entender que podia deixar o Excel de lado até um dia confiar totalmente no sistema. Quando a gente faz sistema, a gente não faz, eh, um produto para um robô usar, a gente faz para pessoas usar, né. E as pessoas, ela tem suas qualidades, mas ela tem seus tempos, né. Às vezes tem um momento em que ela vai aprender a usar aquela ferramenta nova e depois não sabe viver mais sem. Hum. Não dá mais para voltar para o caderninho. Mas o caderninho era o objeto de confiança e aonde resolvia os problemas. Sistema não Sim. deixa de ser uma ferramenta para agilizar o nosso dia, para organizar, para facilitar. Mas se você não sabe fazer bem no caderninho, não sabe o processo, não sabe os números, não sabe o que você quer extrair, o sistema não vai te ajudar, né. Ele ajuda com o tempo, conforme a gente aprende a operar essa ferramenta nova e ganhar tempo, né. Então essa história é interessante. Só complementando, a Fátima não é chata, a Fátima é exigente, Diferença boa. é muita diferença. E o que a gente precisa são de clientes que nem a Fátima, porque são eles que impulsiona a gente a melhorar. Porque se a gente não tiver os clientes que exigem, que cobram, que falam, que ligam, cara, a gente vai achar que tá tudo Uhum. lindo, maravilhoso e só vamos passear e tomar cerveja. Agora, Sim. quando a gente tem os clientes que são parceiro, que são exigentes e que têm, o carinho com a gente de ligar para dizer que não tá legal, que não tá funcionando, que não tá correto, cara, a gente só tem que dobrar o joelho e agradecer, porque é através de clientes como ela que a gente chegou onde aonde a gente chegou. A gente já não conseguiria chegar sozinho. Então, Fátima e Ayrton, de coração, obrigado pela parceria, obrigado pela amizade, obrigado por vocês, terem confiado na gente todo esse tempo, e o tempo difícil passou. Agora a gente Graças a Deus. agora a gente está numa condição, de fato, de fazer entregas melhores e mais rápida. Usando a fala do Marcelo aqui, quando a gente faz uma casa, a gente tem que fazer o alicerce bem feito. Só que o alicerce ninguém quer ver, ninguém sabe como que é, porque ele fica embaixo da terra. Todo mundo quer ver as paredes erguidas, a cobertura o banheiro bonito, lindo, maravilhoso. Só que não é assim. Se o alicerce não tiver estruturado, a casa vai cair. Sim, né. E a Aham. e hoje a gente está trabalhando muito mais no embelezamento da casa do que no alicerce. Como a gente sabe fazer software e não podcast, esse tá com o tempo estourado de novo. Mas vou deixar para o Ayrton e a Fátima dar aí uma última palavrinha, que senão o próximo convidado desliga a ligação ali, né. O Uhum. Fátima, Ayrton, acho que mais do que o depoimento de vocês é também a nossa gratidão mesmo. Então acho que estamos aí comemorando 17 anos, e aí 17 anos de parceria, é muito gostoso, então mais do que ter vocês aí ajudando a gente a trazer informação para o público, para o segmento, é poder agradecer vocês também ao vivo aí, colocar vocês em evidência para que outras pessoas se inspirem. Fornecedor não é só fornecedor, seja da armação, da lente ou do software, se você Sim. lida com o teu fornecedor como um parceiro, se você acreditar nele e se você ajudar ele a evoluir, você está se ajudando também, porque é uma aliança aí completa, né. Então, obrigado Sim. e podem dar mais a última palavrinha aí pra gente. Nós que agradecemos. Parabéns, Orlando, pela força. Parabéns por ter, tipo assim, aguentado, porque eu ligava para ele e falava assim, porque a gestão de uma ótica não é só
Ah, vou fazer agora, e aí o cliente ele volta depois de tantos meses, eu preciso saber o número do pedido dele, eu preciso saber como é que estava no laboratório, que OS que usou, o que que aconteceu naquele dia, aquela altura, tudo certinho. A ótica não é tão simples assim, né, a gente sabe. E eu falava para ele: "Eu preciso de um lugar aqui que põe o número do pedido". Bom, aparecia o lugar. "Ah, eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal coisa". E aí tudo ele foi a gente ficou com ele, porque tudo ele foi mudando, ele vinha com a tecnologia dele acertando, e ele está de parabéns. Eu sou apelidados e não abro. Muito obrigado por tudo, por ter me aguentado, mas a gente está bem feliz, assim, com o sistema, viu. Muito Muito obrigado. feliz. Ayrton, Aí, dá teu 1 agora, minuto aí também para nós. só tenho que agradecer, tá? A Fátima é um pouquinho aí, ela não quis falar, mas ainda ela tem os papelzinhos dela, que ela não escapa. Esse papelzinho pode cair a casa, acabar a força, mas o papelzinho dela tá tudo aqui, ó. Ela sabe tudo, tá? Mas é isso aí, isso que faz a diferença, né? Não tem problema, ela tá sempre, eu falo assim que o cliente respirou, ela tá sabendo, né? Não importa se tá chovendo, se tá com sol, tem energia, sem energia, sem computador, ela sabe tudo, ela é bem ativa. E só tenho a agradecer aí mais uma vez, Orlando, parabéns à equipe, isso aí. E a Fátima também. Obrigado Muito obrigado, pelo pessoal. tempo de vocês aí, a gente viu que vocês ficaram até fora da ótica aí para poder participar sem interrupções, que a gente sabe que quando tá dentro da ótica, vem cada hora um cliente ali, uma coisinha, acaba interrompendo. Então, agradecer É, de Sim. coração aí o tempo de vocês aí. E a parceria, que venha mais 17 anos pela frente. muito obrigado. Valeu, Obrigada. aí, Um abraço, obrigado, Fátima. pô, bacana o depoimento aí do Ayrton e da Fátima, né? Bem gostoso ter pessoas, História como eu longa. falei, né? Empresa é conjunto de pessoas. Então, ter pessoas podendo usufruir do produto, tá lá no dia a dia de centenas de milhares de usuários, centenas, é bem satisfatório. Então, vou passar para tu, Orlandinho, falar sobre o nosso próximo convidado aí, a próxima empresa que vai agraciar a gente com as informações. Legal. Nós estamos aqui com o Roberval, ele é empresário há bastante tempo no segmento, começou como montador e ele vai falar um pouquinho disso, também, e, tem 2 lojas na cidade de Amparo, e aí, faz concorrência com ele mesmo. Ele tem uma ótica Elis e uma ótica Clara. E está com a gente há bastante tempo, é empresário há muitos anos no segmento e portanto, assim como o Ayrton, assim como o Matheus, ele vai enriquecer um pouquinho a fala e trazer para a gente, um pouco da experiência dele, um pouco da expertise dele. Roberval, é contigo, cara. Fala um pouquinho de vocês aí e fala um pouquinho do quanto, a gente consegue ajudar vocês a melhorar o processo de vocês, a trabalhar com vocês, para que vocês possam, ter sempre resultados melhores. Orlando, a gente está, como você falou, já há bastante tempo junto. A gente vem desenvolvendo cada vez melhor o nosso trabalho. Importante, mais importante que eu acho aí é o atendimento. O atendimento é primordial, a gente não abre mão disso. A gente vê muitas lojas abrindo e fechando, também por falta de material humano, treinamento. Eu acho que leva um tempo o pessoal começar a entender receita, indicar as armações corretamente, corretas. Então, isso aí, a gente tem que estar sempre em treinamento. E ainda mais hoje, que esse pessoal aí, juventude hoje, eles não querem saber muito de prolongar muito tempo no trabalho. Então, fica difícil um pouco assim, para a gente tá montando uma equipe que dê resultado, né? Então, a gente conta aí com conhecimento da de dados, informações de quem tem bastante tempo aí no ramo, para a gente podendo estar melhorando. A gente sabe que quem tá na linha de frente aí do sistema é a Tati, né, que é filha do Carlos, tal, e Isso. fala um pouquinho pra gente, Roberval,
que na sua visão, como é que o sistema pode e deve se comportar para que, de fato, ajude, a ótica a obter o sucesso e o resultado necessário. Como é que você enxerga isso e como é que a Tati aplica isso, porque é ela que está na linha de frente ali do sistema? Então, como você mesmo falou, essa parte de sistema, eu mexo muito pouco, quem mexe mais é a Tati e as meninas aí que estão no balcão. Tem alguns pontos que a gente pode estar melhorando, e já foi feito um teste, acho que você lembra, da parte de datas de aniversário, já fazer aquela seleção, já está enviando automaticamente nas datas de aniversário, datas comemorativas, isso aí ajudaria bastante. Nós até fizemos aquele teste, mas aí deu aquela duplicidade junto com a Elis, né? Isso ajudaria bastante. Legal, legal. Eu tinha nesse ponto, Roberval, a gente consegue refazer o teste, tá? Só para que você possa, entender, a gente tem a solução separadas, né, porque você é concorrente de você mesmo e aí não pode ter essa junção. Então é algo que a gente pode conversar Já foi e aperfeiçoado. e já foi aperfeiçoado. Eh Sim. o que mais você gostaria de falar? Fique à vontade, cara, o bate-papo aqui é aberto. Eu Então, fiquei outra. curioso aí, assim, eu sei que você não é o usuário, isso é um perfil bem grande de empresários que, às vezes, quem usa mais são outras pessoas. Mas com certeza chega as informações para você que são extraídas de dentro do sistema, certo? Isso. É. Aham, O sim. o que que o que Sim, que chega. chega para você? Como é que é esse dia a dia? Apesar de não estar operando, quais são as informações que você costuma analisar, para que outros empresários de ótica ali também tenham essa visão? Fala: "Pô, lá o pessoal olha para isso e isso", o outro vai falar: "Olho para isso e isso". E isso vai trazer insights para as outras óticas que estiverem nos assistindo. Então, o que você no dia a dia analisa e capta de informações do sistema hoje para estar tomando as suas decisões? Cara, então, o sistema, sim, ele é bem completo, funciona muito bem. Outra coisa que eu penso também em fazer, acho que até o sistema tem, falta eu colocar em prática também. Hoje, a questão de ser automatizado, a questão de estar entrando em contato com o cliente para que a gente possa estar fazendo as consultas, mandando mensagem para as consultas, para captar mais pessoas para dentro da loja. Então, isso é uma coisa importante, que eu acho que a Optidados também tem, acho que eu não coloquei em prática ainda, mas algo que eu preciso estar colocando em prática também. Já vamos fazer o nosso pós-venda daqui, fazer o seu pós-venda funcionar. Já É vamos isso, sair com a lição de casa, então, mais uma sim, requisição para o time lá. Ó, vamos implementar. Né? Eu acho que isso acontece muito, viu, Roberval? A gente tá sempre inovando, trazendo soluções, né? E às vezes não dá tempo sim, da pessoa se concentrar, ou ela deixa de tirar aquele tempinho. Mas conta com o nosso time. Tipo, abre um chamado, faz uma agenda. E eu falo pro pessoal às vezes assim: faz uma agenda para daqui 10 dias, daqui 15. Eu sei que hoje, amanhã, depois de amanhã, você tem um compromisso. Mas pô, faz uma agenda sim. daqui 15 dias com o nosso time. O nosso time não é de atendimento só de imediato. Então, assim, daqui 15 dias eu quero separar essa uma hora para implementar essa solução dentro da ótica. Inclusive essa parte de automação, né? Aí o time já tem mensagens pré-configuradas que pode ajudar, e a gente fala que o feito é melhor que o perfeito, né. Então, coloca aquela primeira mensagem que a gente já colocou, daqui a pouco você sentiu que teus clientes precisa de um outro jeitinho, quem é de Minas fala de um jeito diferente, quem é do Nordeste de outro, quem é do interior de São Paulo como a gente aqui fala de outro. Pô, quero dar um acabamento diferente, pelo menos você já começou. Depois você vai trocando essa mensagem, você já se adequou a ela, então fica como um insight para o time, assim: "Meu, daqui 15 dias, daqui 20 dias, daqui 45 dias, põe na sua agenda do Google, chama o nosso time que eles também vão pôr na agenda, eu quero implementar essa função do sistema que eu sei que tem, mas ainda na minha ótica não está operando". Pode contar com o nosso time também para algo agendado, mais futuro, que pelo menos você fala assim: "Pô, daqui 15 dias realmente
eu sei que eu vou ter uma hora. Você não vai ter, se for no dia anterior, você não vai ter. Amanhã você não tem, né? Mas daqui 15 dias, às vezes, você já tem esse tempinho aí. Pode agendar com a gente lá e colocar alguma função que não esteja no ar. A cada 3 meses, fazer um insight desse e colocando um recurso que ainda não está usando em prática, é, é algo que para nós, vamos dizer, não vai aumentar em R$ 1 a mensalidade. Mas saber que vocês estão utilizando e que está fazendo o valer a pena aquela mensalidade, que vai te trazer mais retorno, é algo que para a gente traz a satisfação também, e a gente tem um time separado para isso. Eu quero provocar o Roberval. Eu vou provocar você, Roberval. Cara, eu queria que você dissesse o seguinte: aquele cara que está nos assistindo e que ou não usa sistema, ou que não está satisfeito com o sistema, por que você diria para ele vir para a OptDados? O que nós podemos fazer para esse cliente que não usa o sistema ou que não está satisfeito que possa vir para a OptDados? Um tempo antes de conhecer a OptDados, eu trabalhava com a SalveWin. A OptDados, para mim, na minha opinião, foi o sistema de ótica mais completo que eu já trabalhei. Funciona muito bem. O que precisa... A OptDados é perfeito. O que precisa é o pessoal do balcão e pegando o jeito, treinamento, porque o sistema é completo. O sistema, como eu te falei, é um dos mais completos que eu já trabalhei. E o pessoal da OptDados, vocês, principalmente de Orlando, prestativo, sempre precisou, a gente sempre foi muito bem atendido e rápido também, devido a gente estar perto aqui também, às vezes está no sistema, mas manda no pessoal seu, eles também rapidinho resolve estar respondendo para a gente. Então, assim, a OptDados, é aquilo que eu te falei, tem um dono, né? Quando a gente sente algo que precisa resolver mais rápido, está sempre resolvendo a OptDados, mas quando precisa mesmo, a gente manda uma mensagem aí no seu particular, rapidinho você está dando um retorno para a gente. Essa é a visão geral nossa, né, acho que a gente já falou um pouco atrás que não basta oferecer um bom produto. Se não tiver o atendimento, se o atendimento for ótimo, o produto ruim, a pessoa não fica. Se o atendimento for ruim, o produto for ótimo, não fica. Porque o software de gestão de empresa, né, diferente de um WhatsApp, você precisa ter o apoio, o respaldo ali, né? A pessoa precisa entender o Justamente. teu processo, aí transcrever esse processo dentro do sistema para poder ensinar e colocar. E como seres humanos, né, o balcão às vezes não usa aquele recurso, ou a gestão, o negócio, é um processo de melhoria contínua. Acho que as pessoas, são raros os clientes que usam 100% da solução, mas a solução está lá e ainda melhorando. E a gente está aqui para auxiliar, para colocar. Então não é só na hora do problema, de uma nota que não saiu. Ou é esse processo que eu quero implantar na empresa, conta lá com o nosso time, coloca um chamado ali, agenda um horário e implanta esse processo que vai auxiliar, vai reduzir custo, vai trazer mais receita às vezes, né. Então é importante contar, com o nosso time também, não só com a ferramenta, tá. Isso mesmo, com certeza. Eu não te falei, o sistema é muito completo. Você falou uma frase importante. Nem todo mundo usa 100% o sistema, porque ele é bem completo, tem bastante conhecimento, e quanto mais você entender, mais você vai usar. É isso que às vezes falta um pouquinho aqui para mim, mas nós estamos trabalhando para melhorar, porque o sistema é muito bom e é bem aproveitado, entendeu? Muito bom, muito bom. Obrigado, Roberval. O Orlando quer fazer um encerramento Não, com ele? só agradecer. Roberval, obrigado pelo tempo que está com a gente aí. Conte sempre com o time e com a OptDados, qualquer né, necessidade, estamos sempre à disposição. E em relação à implementação da integração com o WhatsApp, que a gente chama de campanha, eu devo fazer contato com a Tati para que a gente possa liberar e você possa pilotar aí de novo e ver se a solução agora atende à expectativa, né? A gente tem certeza que sim, é questão de colocá-la em prática. Beleza? Obrigado. Se você quiser Beleza, André. complementar, fique à vontade. Valeu. Só agradeço. Joia, um abraço. Obrigadão, bom trabalho aí. Obrigado aí pela Um atenção. abraço, valeu, até mais.
Bacana, mais uma participação aí do Roberval, deixa a gente feliz em saber que a gente é parceiro e colabora com as empresas, independente da forma, do jeito e realidade de mercado, né? Nem todo mundo usa tudo, tá sempre em evolução, mesmo já tendo um produto, ainda tem coisa para inovar dentro da empresa, utilizando tudo aquilo que se dispõe, às vezes a gente precisa se concentrar também em colocar os recursos que existem em prática, né? Mas temos alguém que tem mais um convidado com bastante experiência no produto aí, né, Hernan? Exatamente. Hoje nós estamos aqui nesse momento com o Wesleys do Amaral. O cara torce pra Ponte Preta, bicho. Não é brincadeira não, o cara é ponte pretano. Mas parece E que ele não conhece nada de ótica. pois é, rapaz. E ele é o dono da franqueadora Ótica Elis e tá no mercado há muitos anos. E aí, Wesleys, tudo bem, cara? Prazer em recebê-lo aqui e a gente tem, a maior satisfação em tê-lo aqui com a gente. Cara, e eu vou direto ao ponto. Semana passada a gente teve a oportunidade de fazer uma reunião na minha loja lá, que você teve comigo lá, e você teve a oportunidade de ver algumas ferramentas que você desconhecia. E eu queria que você falasse um pouco dessa ferramenta que você desconhecia e que a gente vai, começar a trabalhar para implementar ela na sua loja e obviamente que na rede, o quanto que ela pode ajudar a melhorar o resultado do negócio. Fala um pouquinho disso, já sendo bastante objetivo. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Orlando. Obrigado aí, realmente é muito orgulho. A Epic Elis é uma rede que nós estamos aí há mais de 12 anos no mercado e você faz parte dessa história aí, que a sua experiência num ramo é muito importante. Conheço você há muito tempo desde a época da Tecnol e está de parabéns pelo trabalho que se desenvolve. E o que eu grande vejo, eu acho a grande mensagem que eu passo, e eu acho que isso dando orgulho estar trabalhando com vocês, é que você sempre procurando inovar. Eu tive o prazer de ter essa reunião nossa lá semana passada e ver quantas ferramentas atualizadas vocês estão preparando para o mercado. Então, isso é muito importante, principalmente na área digital. Na área hoje, as mídias sociais estão aí e aquela venda só que você hoje deixa simplesmente ali no balcão tem que ter um pouquinho a mais. E eu vejo que a Optidade está preparada nesse processo todo aí, onde você está sempre preocupado com o mercado, pela experiência que vocês têm. Estou muito satisfeito em poder isso. Só falta agora perguntar em prática. Eu quero começar lá por Campinas, na loja de Campinas, depois eu quero implementar aqui na loja de Ubatuba também, essas ferramentas das mídias sociais que vocês estão desenvolvendo, e muito bem, que é o que o mercado precisa. Exatamente hoje, ficar não só no trivial, buscar o cliente através de oportunidades que estão surgindo no mercado a toda hora. Legal. O que que você diria para quem está nos assistindo que não usa sistema ou que, não está satisfeito com o sistema? Qual a importância do sistema e como que você enxerga, o sistema trazendo de fato resultado para o negócio? Também precisa de sistemas, temos diversos sistemas, mas se não tiver engajamento da equipe, se envolver, se querer interessar, querer saber e praticar o dia a dia, bicho, não vai, putz, você sempre vai criticar e colocar o problema nos outros. Então, a primeira dica que eu dou para você que está me assistindo aí, se você não se envolver com o seu time, se você não quiser pegar mesmo, vai falar no Mato Grosso, querido, vai dar um boi pelo chifre, minha filha, não vai dar certo nunca. Gostar na mão das pessoas não tem jeito, tem que pegar, se envolver, os donos têm que estar presentes, tem que querer fazer, é trabalhoso no começo, fazer a base é muito importante, mas depois você preparou o sistema, a base necessária, com as informações necessárias, configurou o sistema como tem que ser feito, aí fica muito mais fácil você trazer as informações. Quem administra hoje é quem tem a informação na mão. Então, para você ter a informação na mão, você tem que ter uma base sólida para que você possa estar tirando o que o sistema lhe permite tirar. Então, o recado é esse, tem que se envolver. Os donos têm que estar juntos no sistema, fazer junto com os funcionários, aprender a fazer. Não é fácil, é trabalhoso, é cansativo, mas tem que ser feito para que você possa colher os frutos necessários. Muito bem. Ricardo, Hum. aumenta aí. É que
a amizade de vocês é tão longa, né, o processo e a parceria, que eu fico aqui de butuca para aprender. Então, ô Wesley, uma das coisas é agradecer. Acho que a gente está fazendo 17 anos aí de empresa, de solução. A gente vem vendo aí, né, que os clientes às vezes olham e fala nos surpreende, né, quando ele fala assim: "Eu nem uso tudo, eu preciso usar mais, eu preciso fazer". A gente sabe que a mão de obra hoje ela é mais difícil, e a gente vem trabalhando para ajudar vocês até nesse requisito, em aperfeiçoar o treinamento, né. Então a solução ela já filtra ali as lentes que podem ser vendidas para aquela receita, por exemplo. O sistema te dá lá o demonstrativo de antirreflexo, de multifocal, tem o pupilômetro digital também, que para treinar, né, uma pessoa no balcão, o quanto difícil é treinar na canetinha, dar a segurança, e esses projetos digitais já facilitam isso. Então, a gente está sempre de olho nas necessidades do empresário, não só no dia a dia, ele de imprimir um envelope em 3 vias, mas hoje o nosso pensamento na evolução é analisando o mercado como um todo. Então, primeiro é agradecer pela parceria, pelo tempo aí, e aí se você puder complementar essa questão aí você falou aí das mídias sociais, né, das campanhas, do poder da informação, o pessoal chama o petróleo, a informação é o novo petróleo, né? Então, se você puder complementar para a gente o quanto a nossa ferramenta tem ajudado no teu balcão aí a enriquecer a experiência de compra do consumidor, também é interessante esse depoimento para quem está em dúvida se coloca ou não, se funciona ou não no dia a dia aí da ótica, se o pessoal consegue usar lá na ponta. Ricardo, eu não tenho dúvida que vocês estão no caminho certo. Agora, o que eu falei repito, se não tiver envolvimento de todo mundo do time, não é fácil, não. Porque existe muitas barreiras, muitos bloqueios, principalmente com os funcionários. Eles querem ficar realmente naquela venda tradicional. Então, e se você não hoje ficar esperando o cliente entrar na sua loja, você vai ficando para trás. Então, esse trabalho todo que vocês estão desenvolvendo, as ferramentas todas que estão disponibilizando no aplicativo, também só tem que somar. E é só pegar os exemplos. Tenho certeza que quem está fazendo bem feito está colhendo os frutos. Aquela empresa que está ficando só com a venda tradicional, esperando o cliente entrar na loja e atrás do balcão, o tempo está de certeza que vai colher os frutos. Eu estou aqui com o senhor Écio, meu sócio, está aqui comigo aqui, ó. Não é fácil, não. Ó. Eu falo porque a gente que vem de uma geração um pouco mais experiente, não vou falar velho, porque velho para mim tá na cabeça das pessoas, né? A gente que vem de uma época mais experiente, já passou por diversas etapas no mundo, e nunca é tarde para aprender. Eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Meu pai está com 90 anos, ele dá show no Facebook, dá show no Instagram, e ele mesmo compartilha, ele mesmo faz essas fotos. Então, um senhor de 90 anos hoje, com certeza, é um exemplo para mim. Então, eu tenho a clareza assim, tão óbvia que nós temos que estar todo dia se reinventando, todo dia aprendendo coisa nova. E eu fiquei muito contente mesmo, Orlando, na reunião que tivemos semana passada, o quanto a gente está carente e deixando de usar o que o aplicativo da Aptidades permite para a gente hoje. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer a lição de casa e nós vamos estar conversando aqui há um tempo, colher os frutos, mas para isso tem que arregaçar a mão e começar a fazer. Legal. Me deu um insight aqui, né, de contar para quem está assistindo a gente. Às vezes a pessoa tem uma ótica, ainda está no papel, ou está num sistema genérico que não é especializado. E você, além de estar na frente de uma franquia, tem mais de uma loja. Então, acho que o primeiro passo para quem quer crescer, quem quer ter mais de uma loja, é a parte de gestão, de ter a estratégia, de ter os números ali na mão, de ter um fechamento de caixa no escuro que te permita, estar numa loja e numa outra loja está acontecendo fechamento de caixa, está acontecendo venda, emissão de nota. Então, se você quer crescer, se você quer ter a sua segunda loja, a terceira, você precisa organizar muito bem a primeira e depois partir para a próxima, né. A gente vê que às vezes chega cliente com 3, 4 lojas, a pessoa ainda acha que o sistema não é importante, mas ela fala que ela não tem tempo para mais nada. Então conta um pouquinho a experiência, você como franqueador que tem
que lida com outros empresários, o que que você recomenda para eles a hora que vê que, às vezes, naquele bairro não tem mais como crescer, não dá para ele dobrar o faturamento ali. Então ele já pode enxergar uma próxima unidade e tal. Então conta pra gente como é que é gerenciar mais de uma loja e como é que é apoiar outros empresários do segmento ali, o poder da franquia. O Ricardo, antes de crescer, a pessoa tem que ter suficiente capacidade financeira e operacional para dar o segundo passo. Eu já vi muita gente dar um passo maior que a perna e depois a cobrança vai lá para frente. Então, é pé no chão e fazer o dia a dia bem feito. É aquele feijão com arroz bem feitinho, vão devagarzinho. Na hora que a pessoa tiver condição realmente, saber, tá os rumos da mão, tá com fluxo de caixa legalzinho para poder investir, vai para frente. Se ele não tiver isso, fica fazendo bem feito. Às vezes a pessoa dá o passo maior que a perna e se perde. O que eu falo sempre, não adianta dar o passo maior que a perna. Faça bem feito, faça a lição de casa bem feitinho, o mercado tem para todo mundo. Se ele tiver a informação na mão e achar que sim, realmente tem condição, vai para frente. Mas para isso ele tem que ter capacidade de enxergar os números. Principalmente uma coisa que eu brinco com todos os franqueados, a primeira coisa que eu sempre falei para todo mundo: não mistura essa pessoa física com essa pessoa jurídica. É muito comum os donos de ética chegar no caixa lá, tirar dinheiro do caixa e vai pagar a escola da criança, vai pagar esse mercado, vai pagar o boteco, e depois não sabe onde foi o dinheiro. O plano está fazendo isso, não tem nada disso. Tira o dinheiro do caixa, mas desde que ele tenha controle, saber que aquilo lá é uma retirada, não está sangrando a pessoa jurídica. E principalmente quando a empresa está indo muito bem, a primeira coisa que as pessoas querem, no norte, de iniciar um negócio óbvio, é tirar o dinheiro para gastar, para viver melhor. Só que tem um objetivo para isso. Se ele começar a sangrar demais para a pessoa jurídica, a galinha de ovos dele, depois não vai ter para perguntar mais. Então, é muito importante isso. Não misturar pessoa física com pessoa jurídica nas lojas, tá? Esse é o primeiro beabá, que todo mundo mistura muito. Sangra e hoje, no sistema de adaptados, a gente consegue fazer assim. Tira, faz uma sangrinha pelada, com uma retirada, mas sabe que ali que aquele recurso veio da pessoa jurídica, não veio da pessoa física. Pode parecer óbvio, mas é sempre bom reforçar. Aprendi com os professores assim, né, às vezes para óbvio pra gente que já está há mais de 10 anos, 20 anos no mercado, mas às vezes tem um dono de ótica que está começando agora, ou filho de um dono de ótica de sucesso que ele não viu, e aí ele é o inexperiente, né. Então, aprender com os mais velhos, para quem já assiste isso há muito tempo, pode parecer óbvio, mas com certeza tem gente nova assistindo a gente, e é importante reforçar esse tipo de ação. E aí ela conseguir ir lá no sistema, olhar no balanço e falar: "Nossa, a minha retirada foi 50% do faturamento da empresa", ou assim que cresceu, na vez de eu investir numa marca, ou abrir a segunda loja, eu fui lá e troquei de carro. Aí você troca de carro, o funcionário pede o aumento, aí você aumenta o custo da empresa, porque você não quer perder o funcionário. Então acho que o beabá e o feijão com arroz que você colocou, ele é muito, muito, muito importante. E aí vem o reforço do pessoal, chama a gente, troca a experiência. Então, se a gente não quer só fornecer o sistema, todo mundo que convive com a gente lá, tem colaboradores lá de muito tempo, eles já sabem isso também. Então, e a gente está sempre à disposição para trocar experiência e, e compartilhar, e aprender e ensinar ao mesmo tempo aí a parte de gestão. A primeira mensagem que ele deixou eu achei muito importante. Às vezes, dessa conversa hoje está saindo 4, 5, 6 insights, né, mas às vezes um que a gente adotar bem feito é verdade. A gente vê que nosso trabalho é fornecer uma ferramenta, né, como fornecer um carro de Fórmula 1 para ganhar a corrida. Mas se realmente, não tiver o envolvimento do interessado pela loja, do dono da loja ou da franquia, e que Isso. seus colaboradores, usem da melhor forma esse carro de Fórmula 1, ele não vai servir para nada, né. Então a gente vê muito isso, que às vezes a pessoa adquire um sistema, entendendo que só de adquirir aquilo está fazendo mudança na vida e na loja dela. E se ela realmente não participar, das dificuldades, dos perrengues, dos medos, o balconista, o atendente, às vezes ele tem um medo do sistema, ele tem um medo de um processo, ele tem um medo que aquilo venha substituir ele de alguma forma, e que não é real esse medo, porque a gente sabe das qualidades daquela pessoa que está dentro da nossa empresa para contribuir, né. Então se a gente não tiver do lado, tirando esses medos
e colocando ela no processo para utilizar da melhor forma, você como empresário depois não vai conseguir colher os dados, porque aqueles dados não vão estar bom. Ela inconscientemente essa pessoa vai estar boicotando o uso. E aquilo não traz um time para funcionar, não traz os dados. Achei a sua primeira colocação já uma pérola, que se as pessoas ouvirem ela, já ajuda muito no sucesso. Sem se envolver, só comprar um carro de Fórmula 1 e deixar ele na garagem, ele não vai vencer a corrida, né. A gente precisa de um bom piloto, precisa de uma boa equipe de suporte, precisa de um bom treinamento e de um mesmo objetivo, né. Então eu acho que esse que você trouxe aí é uma lição, uma pérola aí que só ela já valeu a nossa conversa de hoje. É, meu amigo, o que fazer eu não sei, o que não fazer na minha vida aprendi, pode ter certeza disso. E o que faço é culpa da rua, meu filho. Para quem está começando agora, é simples, meu. Vai o português da padaria, é a melhor coisa que tem. Quando você entra, você sai mais do que está entrando, pode ver que alguma coisa está errada na sua empresa, tá? Então, bem feijão com arroz, não adianta querer ficar inventando moda, não. Faz o básico, que o básico é difícil, faz o básico bem feito. Minha mãe sempre falava, meu filho, arroz e feijão bem feitinho, te sustenta pro resto da vida. E atender bem o cliente, né, fala, além de gerir direitinho, atender bem o cliente, a chance de dar certo já é 90%. Sem dúvida, tem vezes são um cara que não atende bem hoje, pelo amor de Deus, não tem nem quem está no mercado, porque hoje opção de escolha não falta no mercado. Então, se a pessoa entrou um cliente da loja, saiu de lá mal atendido, meu filho, pode ter certeza que tem que correr atrás de 5, porque ele vai falar mal de 5 para você. Então, corre para isso. Ensinar a vender é fácil, o duro é ensinar a sorrir. Então, você que está me ouvindo aí, contando pessoas felizes, pessoas que sorriam, essas pessoas podem ser ter muito mais felicidade e cliente para sua empresa, viu? Isso é uma coisa que minha mãe sempre me ensinava e é coisa que a gente é muito mais gostoso amar do que odiar. Então, contrate pessoas felizes que você pode ter certeza que você vai ser feliz também. Maravilha, Wesley. Obrigadão mais uma vez pelo teu tempo. Tempo a gente sabe que é dinheiro. Aí o segundo Então, obrigado é pelo se você vem aqui tomar uma cachaça com a gente aqui em Ubatuba, aqui já está na hora. ai, que delícia. Essa ele essa Eu chamar de mim para dá um abraço para terminar aqui. Tá seu tempo já, porra. agradecer demais aí o tempo de vocês aí. Qualquer coisa, Só chamar. só chamar. Estamos à disposição. Um abraço para vocês aí, viu? Valeu, até mais. Tchau, tchau. Mais uma vez, a gente vê que perfis diferentes, coisas, mas sempre sai um insight de qualquer bate-papo que a gente fizer com todo mundo. Então, agradecer todo mundo que participou aí no segundo episódio. Estouramos o tempo de novo. A gente vê que é pessoas, né. Sim. Nós lidamos com pessoas diferentes, cada uma de um jeito, de uma história diferente, de um perfil diferente, e isso é o que compõe aí o nosso trabalho. Cada um enxerga a vida de uma forma, né? Não vamos nem falar de ótica. Uhum. Cada um enxerga a vida de uma maneira e aplica esse conceito do jeito que ele acha, do jeito que ele entende, né? E nosso trabalho é ajudar de uma dessas mais diversas formas aí. Exatamente. Então, vamos encerrar esse segundo episódio dizendo para você, se alie, busque parceiros, quem vai realmente contribuir com esse dia a dia, não só com a ferramenta, mas com essa troca de experiência. Com essa sinergia, né? Busque empresas, busque parceiros, se aliem, que a informação ela chega, qualquer insightzinho, qualquer coisa dessa, muda a tua realidade, dia a dia você vai construindo. Obrigado a todos vocês, obrigado aos participantes e até o próximo.